Então eu vou mostrar aqui qual que é a diferença principal entre rico e pobre, né? A gente tem a noção de que ser rico é ter muito dinheiro, ser pobre é não ter dinheiro. Mas na verdade, rico é aquela pessoa que tem uma coluna de ativos que geram receita suficiente para cobrir as despesas, né? Então, e gera um excesso aí de receita que você pode reinvestir e aumentar essa coluna de ativos, né? Então, essa coluna de ativos ela vai estar sempre crescendo com o tempo, portanto, vai continuar gerando receita a mais com o tempo. Então, o resultado é que os ricos vão ficando sempre mais ricos. Já os pobres, né, na verdade, aqui é a maneira de falar, né? Como a maioria das pessoas, né, a despesa tende a crescer, né, no mesmo montante do aumento do seu salário. Então, a maioria das pessoas, quanto mais elas ganham, mais elas gastam. Então, dessa forma, ganhar mais não é a receita para ficar rico. Você pode, então, comprar uma casa maior, comprar um carro maior. E esse gasto a mais é a base do endividamento da sociedade, né, atualmente, né? Hoje nós temos uma sociedade muito endividada, tanto no Brasil como no mundo. Então é importante saber que a diferença entre rico e pobre não está necessariamente no tanto que ganha, mas sim o quanto que você guarda por mês e quanto você está aumentando a sua coluna de ativos. E como fazer para ser rico, né? O que você tem que fazer para chegar lá? Se você quer ser rico, o seu foco tem que ser na sua coluna de ativos, né? A sua coluna de ativos trabalha para você, ela aumenta a sua receita mensal. A sua coluna de ativos são as suas receitas de investimentos. Agora, quando você, por exemplo, o seu foco é na renda, se você é empregado, por exemplo, de uma empresa, quando o seu foco é na renda, você está trabalhando para o seu patrão. Sim, você vai aumentar seu salário, mas você também está aumentando a receita do seu patrão, você está aumentando os impostos que você paga para o governo. Da mesma forma, né? Quando você está aumentando as suas despesas, você está aumentando lá o seu IPVA, IPTU, você está trabalhando para o governo, você está aumentando a receita do governo. E a mesma coisa quando você pega empréstimo bancário, né, você aumenta a sua coluna de passivos, você está trabalhando para o banco. Então o importante é que você trabalhe para você. E a única forma de você fazer isso é você focar nos seus ativos, aumentar a coluna de ativos. Então para quem você quer trabalhar? Então concluindo, né, afinal, o que é ser rico, né? Se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo eu poderei sobreviver só com o dinheiro que eu tenho? Só com a minha coluna de ativos? Então, para você saber isso, você precisa calcular então quanto você gasta mensalmente e quanto você tem hoje de bens. Se você possui então 50 mil reais em ativos, você gasta 2 mil reais por mês, e supondo que esse dinheiro esteja rendendo o suficiente só para pagar a inflação, então você poderia ficar 25 meses sem trabalhar, ou seja, né, cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Então, se você aumentar seus ativos para 500 mil reais, então com o mesmo gasto mensal, você poderia ficar 20 anos sem trabalhar, sim, sem considerar o aumento de gasto, né, que você vai ter na velhice. Então, é isso que você tem que fazer. Qual que é o seu objetivo? Você quer gastar 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, e você supõe que vai viver até os 90 anos, até os 100 anos, então quanto você precisa guardar para você chegar lá até aposentar na idade que você pretende aposentar e você ter o suficiente para pagar suas despesas. É muito importante você traçar seus objetivos e calcular quanto você precisa guardar para você chegar lá. E ao fazer esses cálculos, é importante você considerar também os gastos não previstos que você vai ter ao longo do tempo, né? Você vai ter despesas com compra de veículos, você vai ter trocar de imóvel, se você vai ter despesas com saúde, por exemplo, na medida que a gente vai envelhecendo, aumenta alguns gastos com saúde. Se você pretende fazer viagens, é bom considerar também os gastos que você vai ter com viagens. Se eu largar meu emprego hoje, eu vou poder cobrir minhas despesas mensais somente com o fluxo de caixa gerado pelos meus ativos? Calcule quanto você precisará por mês, acrescente o cálculo com despesas prováveis, né, como carro, manutenção, obras na casa, saúde, o gasto que você vai ter com filho, com educação. E assim você vai saber quanto que você tem que juntar. E também é importante você imaginar que seus gastos vão ser maiores no futuro, né? Principalmente quando a gente vai atingindo a velhice, nós vamos aumentando nossos gastos. Quer saber mais? Em breve. No novo livro do Gestão Essencial, Os Segredos para Atingir a Riqueza. Gostou do conteúdo? Quer saber mais? Deixe seu comentário abaixo. Curta nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Assine também nosso canal do YouTube. Obrigado.